Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 59 da playlist de aulas do sexto ano e dando continuidade ao conteúdo de geometria, o assunto hoje será reta, semirreta e segmento de reta. Vem comigo! Vimos na aula passada que uma reta ela é formada por infinitos pontos colineares e ela não tem começo e fim, ou seja, ela não tem extremidades, não tem um ponto de início e nem um ponto de fim, tá certo? Quando a gente faz a representação dela na lousa ou no caderno, a gente está apenas representando parte dela, tá? Então a gente faz uma parte da reta ou a gente faz uma representação dessa maneira, indicando com duas setinhas, uma de cada lado, para dizer que ela é infinita, né? Que ela vai ter continuidade tanto desse lado como desse outro lado aqui, tá? Então a gente tem essas duas representações aí possíveis de reta e também temos duas maneiras de dar nome para a reta. Podemos chamar uma reta através de uma letra do nosso alfabeto, uma letra minúscula, tá? Reta R. Ou se a gente conhecer dois pontos por onde essa reta passa, né? Sabendo que a reta passa aí pelos pontos A e B, a gente pode dar nome para a reta usando esses dois pontos, tá? Então aqui a gente tem a reta AB, que é a reta que passa pelos pontos A e B. Aí fazemos a indicação com essa setinha em cima, uma seta de dupla ponta, né? De pontas duplas. Uma setinha de cada lado aqui, que é exatamente o desenho da reta. Eu ainda posso falar que essa aqui é a reta BA, ao invés de AB, BA, tá? Com a mesma indicação aqui em cima, tá? Essa simbologia que está aqui, ó, uma setinha com duas pontas, uma de cada lado, é a representação de reta. Então, se a gente olhar essa escrita aqui, se a gente vê essa escrita em algum livro, em algum exercício, ou até mesmo em alguma videoaula, tá? Saibamos que essa aqui é a representação de reta. Então, eu posso dar nome para a reta de duas maneiras. Tudo isso nós vimos já na aula passada, na aula 58, que está aí na nossa playlist. Agora, dando continuidade a esse assunto, né, eu tinha prometido na aula passada que eu ia falar mais sobre reta, né? Vamos definir então o que é uma semirreta e vamos definir o que é um segmento de reta. Bora! Pessoal, então como é que nós definimos uma semirreta? Olha só, semirreta. Semirreta é formada por pontos colineares e tem uma única extremidade chamada de origem. O que é isso, professor? Vou explicar. Então, a semirreta ela é formada por infinitos pontos colineares. Mas essa é a definição de reta, não é? Sim, é a definição de reta. Só que a reta ela é infinita nos dois lados, né? A reta ela não tem extremidades. Agora, a semirreta ela é formada por infinitos pontos colineares, mas ela tem uma única extremidade, que será chamada de origem, tá? Então, a semirreta ela tem um ponto de origem, ela tem um começo. Tá? Ela não tem fim, ela vai ser infinita, mas ela tem uma origem. Essa é a diferença de semirreta para reta. A reta ela não tem extremidades, ela é infinita nos dois sentidos. A semirreta não, ela tem um começo, tá? Mas podemos dizer então assim, né, pela palavra semi significa metade. Podemos dizer que a semirreta é como se fosse metade de uma reta, né, uma parte dela. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui essa reta, aí eu vou lá nessa reta, marco aqui um ponto H. Esse ponto H, ele está separando, né, está dividindo a minha reta em duas partes, né, do lado esquerdo do H e o lado direito do H. Se eu, não vou trabalhar com esse pedaço aqui da reta, não. Vou ficar só com essa parte direita, tá? Então, agora eu tenho uma semirreta. Uma semirreta que tem origem, né? Esse ponto H é o que a gente chama de origem. É uma semirreta que tem origem no ponto H, tá? Mas do lado direito aqui, ó, ela é infinita. Eu vou até marcar um ponto I para dizer que ela passa pelo ponto I. Então aqui a gente tem a semirreta que vai da letra H até a letra I, do ponto H até o ponto I, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de semirreta HI, tá bom? Então semirreta, ela é formada por infinitos pontos colineares, assim como a reta, tá? Só que ela tem uma única extremidade, que vai ser a origem dela. Ela tem um começo, tá certo? Bom, qual é a simbologia que a gente usa para a semirreta? A gente coloca os pontos por onde ela passa, né? Vamos colocar sempre a origem no começo. Então, a gente tem a origem na letra H, no ponto H. Então, a gente usa a letra H para começar.
ela passa pelo ponto I, e sobre as letras H e I, a gente faz uma seta só com uma ponta, né? Que é exatamente o desenho de semi-reta que a gente tem. Vamos colocar ali mais exemplos, ó. Eu desenhei aqui já alguns trechos, né, para a gente representar semi-retas. Por exemplo, eu venho aqui, ó, faço um pontinho aqui para dizer que esse ponto C vai ser a nossa origem. Então, eu tenho uma semi-reta que vai começar no ponto C, ela vai passar aqui por um ponto D, um ponto qualquer, que eu vou chamar de D, tá? E vai continuar infinitamente nesse sentido, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, uma semi-reta de origem no ponto C que passa pelo ponto D. Nós chamamos de semi-reta CD, tá? Então, eu coloco primeiro a letra da origem, depois a outra letrinha, né, por onde a semi-reta passa, e faço uma seta em cima deles aqui, ó, tá? Indicando que ela vai ser infinita. Vamos marcar outra semi-reta aqui, ó. Bom, eu vou escolher agora esse ponto aqui para ser a origem da minha semi-reta, vou chamar de ponto P, tá? O P é o ponto de origem da semi-reta. Essa semi-reta ela passa por um outro ponto que eu vou chamar de Q, tá certo? E ela vai continuar infinitamente nessa direção aqui, ó. Então a gente tem a semi-reta PQ. E aí eu faço a representação dessa maneira, né? A letra P primeiro, porque é a origem, depois a letra Q, que é o segundo ponto, e faz uma setinha aqui em cima delas. Tudo bem? Então essa é a ideia de semi-reta. Agora, e segmento de reta, professor? O que é? Bom, tá aqui a nossa definição também, né? Olha só, segmento de reta é formado por pontos colineares. Nossa, pontos colineares. E tem duas extremidades. Olha só, pontos colineares, infinitos pontos colineares. A mesma ideia de reta, de semi-reta, tá? Tanto a reta como a semi-reta são formados por infinitos pontos colineares. Só que a reta não tem começo e fim. Ela é infinita dos dois lados. A semi-reta ela tem uma origem, então ela tem uma extremidade. E o segmento de reta? Bom, o segmento de reta tem duas extremidades. Isso significa que o segmento de reta tem começo e fim, como está representado aqui, tá? É como se eu tivesse uma reta, aí eu ia lá naquela reta e marcasse dois pontos nela. Ah, tem uma reta aqui, ó. Vou marcar o ponto M, tá? E vou marcar o ponto T, tá certo? E vou, tipo, que ignorar o que ficou antes e depois desses pontos. Então, eu vou trabalhar só com esse pedaço da reta, só com essa parte da reta aqui, tá? Os pontos M e T são as extremidades desses infinitos pontos colineares. É o início e o fim. Então, aqui a gente tem um segmento de reta MT, tá bom? Aqui embaixo eu tinha deixado já representado o segmento de reta AB, tá? É um segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B. Ou posso dizer ao contrário, é um segmento de reta que começa no ponto B e termina no ponto A. Qual é a notação que a gente usa para segmento de reta? A gente coloca as duas extremidades, as duas, tá? Então a letra A, que é o ponto de início, e a letra B, que é o ponto de fim, e a gente faz um tracinho em cima, que é exatamente o desenho do segmento de reta, tá? Então aqui eu tenho o segmento de reta AB, ou se eu preferir, posso trocar a ordem, tá? Dizer que B é o ponto de origem e A é o ponto final, tá? Então seria o segmento BA. Nesse que eu fiz aqui, ó, a gente tem um segmento que vai de M a T, tá? Então eu coloco as extremidades, MT, e um tracinho em cima, ou TM, né? Posso trocar aqui a ordem, dizer que vai de T até M. Beleza? Vamos representar mais um segmento de reta aqui, ó. Aqui a gente tem um segmento de reta, vamos escolher duas letras do alfabeto. KJ, tá? Então eu vou escolher o ponto K para ser uma das extremidades, o ponto J será a outra extremidade, e aí a gente tem o segmento KJ, tá? Posso representar assim, KJ, com tracinho em cima, ou JK. Tá bom? Então a gente tem aí três representações, né? Temos que saber e temos que ter bem claro aí na nossa mente o que significa reta, o que significa semi-reta e segmento de reta e as representações que a gente tem para elas, tá bom? Nós já tínhamos estudado também a respeito do ponto, da reta e do plano, tá? Os conceitos primitivos aí da geometria.
Agora falamos um pouquinho mais da reta e das suas particularidades ali, semi-reta e segmento de reta. E vamos então trabalhar um exercício que envolve tudo isso, tá? Ponto, reta, plano, semi-reta, segmento de reta. Beleza? Vou colocar o exercício na sua tela. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse responder e depois desse play aí para verificar se está certo. Bora lá! Bom, nosso exercício então, ele trouxe aí uma figura e algumas afirmações que a gente tinha que julgar em verdadeiro ou falso. Bom, antes de eu corrigir o exercício, gostaria de fazer um pedido para você. Se você está gostando da aula, né, e ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Deixa um comentário bem legal, deixa seu joinha também, tá? Isso dá ânimo e energia para a gente continuar. Bom, coloquei o gabarito aqui na lousa já, eram 9 afirmações, então ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Depois a gente ficou aqui ó, com falso, falso e verdadeiro. Verdadeiro, falso e verdadeiro. E também deixei de propósito aí 2 perguntas que talvez vocês não tenham conseguido, é óbvio, porque ainda não viram essa aula, tá? Então a gente vai trabalhar na aula 60 sobre segmentos de reta que são consecutivos, colineares, tá? Congruentes. Então, a letra D e a letra G, se você ficou com dúvida, não se preocupe, tá? Porque eu deixei de propósito aí para meio que dar uma cutucada, né? Uma provocada e fazer você querer assistir a próxima aula. Então, na aula 60, aí, a próxima aula da nossa playlist, vamos falar sobre segmentos de reta que são consecutivos, colineares e congruentes. Bom, vamos então corrigir o exercício e vamos passar a reta aí pela D e pela G. Tá aqui o gabarito, tá? Assunto da próxima aula. Bom, na letra A falava assim, ó, os pontos C e F são colineares. Bom, nós já vimos que pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta. Aí a gente olha aqui para o nosso desenho, para a nossa imagem, e a gente vê que esses pontos C e F estão aí no plano alfa, né? Eles estão aqui no plano alfa, só foram colocados. Se a gente quiser traçar uma reta por eles, a gente consegue, não consegue? Conseguimos traçar uma reta aqui pelos pontos C e F. Então podemos dizer sim, né, que os pontos C e F são colineares, porque eles pertencem a uma mesma reta, a uma mesma linha, tá? Então, verdadeiro. Bom, nessa imagem, além do plano alfa, né, e de vários pontos que a gente observa, nós temos aqui também, ó, a reta R. Percebe que a reta R está representada por uma letra minúscula, tá? A gente tem uma ponta, uma setinha em cada ponta dela para indicar que é infinito dos dois lados. Então, é a representação de uma reta, reta R. Além da reta R, a gente tem também a reta S. Tá vendo aqui, ó? Uma outra reta, que é a reta S. Letra minúscula para a indicação dela. Setinha nas duas pontas. Então, é representação de reta. Temos também aqui uma semi-reta que vai de A para B. Tá? Perceba que A é a origem dessa semi-reta. Né? A semi-reta que começa no ponto A, passa pelo B e vai infinitamente nessa direção. Temos aqui um segmento de reta que vai do H até o I. O H e o I são as extremidades, né, desse segmento de reta. Então a gente tem aí um pouco de tudo do que nós estudamos. Pontos, planos, retas, semi-reta e segmento de reta. Vamos continuar julgando as afirmações aí. Na letra B fala assim, ó, o ponto G pertence às retas R e S. Bom, vamos localizar o ponto G. O ponto G está aqui, certo? E ele pertence tanto à reta S como também pertence à reta R. Portanto, é verdadeira, ok? A letra C diz que a semirreta AB tem um ponto em comum com a reta R. A semirreta AB, ela está aqui, né? Certo? E ela está cruzando com a reta R. Tá? Acho que dá para a gente observar isso perfeitamente, né? Então, a semirreta AB cruza com a reta R exatamente no ponto B. Tá? Então, a semirreta AB tem um ponto em comum com a reta R, portanto, é verdadeira também a letra C. A D a gente vai pular, vamos para a letra E, tá? A letra E fala que o segmento HI está contido na reta R. Olha só, a reta R, ela está aqui, né? O segmento HI não está contido na reta R. Esse segmento, ele não faz parte da reta R, tá? Ele é separado
pertencia a uma outra reta, tá bom? Então, o segmento HI não está contido na reta R, portanto, ficou falso a letra E, né? É errado o que está escrito aí. Na letra F, diz que as retas R e S estão contidas no plano alfa, certinho, né? Todas essas representações de pontos, retas, semi-retas e segmentos de reta, todas elas foram feitas no plano alfa, todas estão contidas no plano alfa, beleza? Então, verdadeiro na letra F. A G a gente pula, vamos para H. H é falsa, vamos ver o que diz H. H diz assim, ó. Os pontos E e G pertencem à reta S. Ó, o ponto G pertence à reta S, tá certo? Mas o ponto E não, né? O ponto E ele pertence à reta R, tá? Então, os pontos E e G não pertencem à reta S, tá? Por isso que é falsa. E a última é verdadeira, por quê? Tá dizendo assim, ó, todos os pontos representados pertencem ao plano alfa. Perfeitamente correto, né? Todos os pontos que a gente fez aqui estão dentro do plano alfa, então correto aí a última também. Pessoal, essa foi então a nossa aula de número 59 da playlist, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar então, na aula 60, vamos falar então de segmentos de reta congruentes, colineares e consecutivos, tá? Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.